Olá pessoal, sou Jonathan Skolimowski e hoje nós estamos aqui para uma aula de introdução à tosa bebê. E esse é um ponto muito importante que antecede as provas práticas, as aulas práticas, porque na verdade aqui está o ponto mais importante inclusive que as próprias técnicas que podem ser utilizadas dentro da tosa bebê e seus derivados. Então, essa parte é uma parte muito importante e que a gente vai fazer essa gravação como um vídeo gravado em primeira pessoa. Então, é mais ou menos vocês tendo a minha visão no momento de estudar sobre alguma raça. Vamos utilizar como molde o Shih Tzu, já que é uma raça aí que consegue ser mediana em relacionada às variantes de pelo liso, ou seja, temos aí diversas raças de pelo liso que frequentam os salões de banho e tosa, como o Lhasa Apso, como o Maltês, como o Yorkshire. E o Shih Tzu, ele está medianamente, além de ser ter mais população, ele tem uma estrutura mediana que a gente consegue adaptar os ensinos ao Lhasa, que é maior, e ao York, o Maltês, que é um pouco menor. Então, por isso é uma raça muito interessante de a gente utilizar como um cão coringa, que a gente consiga estudar outras raças através desse porte dessa raça aqui. Eu costumo falar, é muito estranho às vezes as pessoas veem esse estudo de teoria e tudo mais, porque nós estamos acostumados a lidar com a prática diretamente, e exatamente a prática acaba atrapalhando a evolução do profissional quando ele ainda não entendeu a parte teórica e básica, que é a mais importante para qualquer tosa que seja. Não adianta sabermos a mais perfeita técnica e se nós não tivermos a visão do que a gente está fazendo. Então quando busco estudar com um bom profissional, eu acabo sempre me posicionando de modo de que eu busque no profissional entender o que ele enxerga e não o que ele faz exatamente. Quando a gente fala no que o profissional faz, né, na técnica, não na técnica especificamente, mas o que ele realiza, como ele corrige, como ele corta, é exatamente a resposta do que ele vê. Então, indo mais a fundo, buscando mais a raiz da verdadeira causa de um bom corte, nós estamos falando do que o profissional vê. Então, o que diferencia bons profissionais de medianos e de ruins não é a técnica especificamente, e sim o que ele vê. Porque o que você é capaz de ver no cão, você consegue traduzir para a linguagem técnica, passar isso para sua mão, passar isso para a ponta da tesoura, e você acaba conseguindo realizar um corte bacana aí, que de fato vai fazer a diferença dentro do salão e também por satisfação própria. Hoje em dia o tosador ele tem uma satisfação própria em ver as tosas, porque ele, graças às redes sociais, acaba tendo acesso a boas tosas de bons profissionais de várias partes do mundo, então acaba instigando mais, inspirando mais ainda os profissionais a melhorarem e um dia poder se comparar e equiparar ao nível de bons profissionais que eles admiram. Então, antigamente, há uns anos atrás, era um pouco diferente, porque os profissionais não tinham muito o que comparar e às vezes não faziam ideia do que é bom, então acabavam se contentando com o simples fato de alegrar os clientes, né? Isso hoje em dia é muito pouco. Então, como base, nós temos aqui um modelo de Shih Tzu, um Shih Tzu com pelo longo, padronizado, com top notch padronizado, e nós temos um Shih Tzu aí raspado para nós montarmos uma tosa em cima disso. O que é importante a gente saber é que a gente está aqui com um cão, um desenho, né, de um cão correto. Então nós temos aí as duas pernas alinhadas, ó, bem bacana, bem inseridas ao ombro, perdão. Nós vemos aqui uma musculatura ressaltada no ombro, que isso é normal para os Shih Tzus, né? Então você vê, porque é um cão de baixo porte, e todos os cães de pequeno porte, de porte pequeno, ele possui uma estrutura um pouco mais larga, isso é normal. E, claro, acaba perdendo um pouco de mobilidade também. Porém, é comum que a gente encontre aí nos banho-tosas alguns cães com o cotovelo muito ressaltado aqui, né? E acaba se tornando um pouco difícil.
Como nós estamos com o cão coringa aqui, é importante que a gente consiga entender de modo neutro como corrigir alguns defeitos, alguns problemas, e depois como montar expressões diferentes, que isso é bastante comercial e bastante utilizado aí nos dias de hoje dentro de banho e tosa, ou pelo menos é algo que se necessita saber, né? Então, de fato, o que eu vejo? Quando eu olho um cão, isso aqui para mim é um bloco bruto, né? Como um expositor, nós adoramos ver o cão padronizado e tudo mais. Mas como nós somos tosadores comerciais, acabamos tendo que montar tosas em cima disso aqui. A primeira coisa extremamente importante é entender que não importa isso aqui exatamente. Quando nós temos isso aqui, desse modo bruto, nós temos a faca e o queijo para efetuar qualquer tipo de trabalho que seja com maestria, porque o cão está bruto e nós vamos esculpir do modo que queremos. É claro que nem sempre o cão chega assim, mas nessas circunstâncias nós vamos entender o que nós devemos fazer para montar expressões diferentes, né? É importante a gente saber que não importa o que está debaixo, ao meu ponto de vista. Se o cão tem o cotovelo aberto ou o cotovelo fechado, eu vou montar o cão de uma mesma forma, eu vou deixar ele com uma aparência igual. Os métodos que a gente utiliza para corrigir esses defeitos são diferentes. Por exemplo, um cão com o cotovelo que está se pronunciando, nós não vamos vir aqui e passar o adaptador ou marcar com a tesoura baixinho aqui, na mesma altura no cotovelo que a gente vai marcar aqui, porque o cão vai acabar mostrando esse defeito aqui que ele tem na perna. E é nosso papel, como esteticista, melhorar, corrigir esses defeitos e realçar essas qualidades aí que são muito bonitas na raça. Então, primeiramente, não importa o que você passe necessariamente. Se você utiliza só a tesoura, se você utiliza o adaptador, não me importa. O que importa é a aparência que você deixa no animal. Então, o método, você pode inventar um método, e se ele obtiver um bom resultado lá no final, nós vamos admirar e vamos querer aprender também esse método, porque é diferente. Então, não há um segredo em si. Alguns pequenos cuidados que a gente deve tomar, que muitos tosadores comerciais acabam deixando passar aí totalmente em branco e acabam não conseguindo corrigir os defeitos. Vou dar um exemplo para você. A gente tem dois tipos de pelo. A gente tem aquele pelo mais armado, que é um cão que tem uma quantidade de subpelo muito maior, uma quantidade de lã maior, então o pelo acaba ficando mais armado. E existe outros cães que possuem menos quantidade de pelo e menos quantidade de lã, de subpelagem. Então o pelo acaba ficando mais ralo, vamos dizer assim, acaba ficando mais fraco e mais caído. Quando a gente tem um pelo muito armado, é normal de que a gente faça o cão como um poodle, com as pernas mais cilíndricas e tudo mais. Quando nós encontramos um cão com uma pelagem muito ralinha, a técnica muda um pouco, porque a gente não vai fazer as pernas cilíndricas como um poodle. Nós vamos fazer um pouco mais caído. Infelizmente o pé visto de perfil acaba ficando um pouco mais achinelado e tudo mais. Então são estilos diferentes. Eu vejo muita gente com cão com pelo muito sedoso tentando fazer perninhas cilíndricas de poodle, e não vai conseguir, porque a gente está falando de um cão que não possui essa estrutura de pelagem para efetuar isso. Então a visão ela é tão importante que ela dá toda essa estrutura, esse conceito inicial de corte que a gente vai realizar. Vamos por exemplo, quando a gente tem um cão com uma pelagem com um subpelo maior, mais farto, a gente vai ter um pelo mais armado e, consecutivamente, a gente vai conseguir modelar as pernas de forma mais arredondada, inspirando um pouco mais em poodle. Primeiro você tem que identificar que tipo de cachorro você está lidando. Se você está lidando com um cão com pelo sedoso e fraco, né, você não vai conseguir fazer aquelas pernas perfeitamente cilíndricas. Então, ao invés de você tentar armar o pelo, você deve pentear para baixo, para que você faça ele de modo natural e caído, porque independente do que você passe no cão, o pelo sempre vai cair quando ele caminhar, quando ele se movimentar.
Muitos profissionais querem passar laque, texturizador e tudo mais. Mas nós estamos falando de um tipo de estrutura de pelo diferente e que, por mais que a gente tente burlar, que a gente tente criar um método, um jeito para a gente fazer as pernas cilíndricas, não compensa porque nós temos um cão com uma estrutura diferente. Então, nós podemos mudar pequenos detalhes na estrutura, mas também nós não podemos fazer mágica em cima do cão. Então, por isso que eu falo que avaliar o cão é um treinamento divino, um treinamento incrível, porque você acaba tendo prática, treinando o seu cérebro, treinando a sua percepção e resposta no momento de você avaliar o cão. Então é isso que acontece, nós olhamos um cão e já sabemos como está o pelo, como é o pelo, o tipo de corpo e como nós vamos fazer para deixar ele bonito. É exatamente esse truque, esse segredo, vamos dizer assim, que eu acho que é o mais importante para essa aula de hoje. Então, independente do que nós passemos aqui, independente do corpo, certo? Então, muitas pessoas falam na tosa bebê, que adaptador eu devo passar? Na verdade, a tosa bebê é uma tosa completamente adaptada, então não existe certo e errado. Existe bonito e feio, mais ou menos, vamos dizer assim. Então, baseado no que nós estamos nos inspirando, e principalmente no conceito, no que o cliente quer de verdade. Então, vamos supor que o cliente, com aquele vício de falar naquela língua de dedinhos, né? De polegadas, vamos dizer assim, ele queira 2 dedinhos de pelo, certo? Então, ele quer as pernas mais cheinhas ou as pernas mais no mesmo formato, na mesma altura. Normalmente, eles querem mais cheinha no momento quando está mais frio, quando está mais calor, eles querem mais curtinhas, né? Então, independente se você vai passar aqui no ombro um adaptador, 1, 2, 3, 4, isso não importa. O importante é o que você vai fazer para encaixar todo esse restante aqui. Então eu vou fazer aqui com o lápis, ó. Passei o adaptador aqui, certo? Ó, dos dois lados. Passei o adaptador aqui. Ok. Independente se o cotovelo do cão for correto, como esse, ou se for mais ressaltado, eu vou pegar um lápis mais forte para ficar melhor. Deixa eu ver se esse lápis é mais forte. Esse lápis é um pouco melhor. Então, independente se o cotovelo for mais ressaltado, ou o cotovelo for mais correto, eu vou montar uma leve entrada de inserção e depois eu vou montar a perna um pouco mais cheinha e vou abrir, ó, tá vendo? O que acontece? Às vezes o cotovelo, normalmente o cotovelo ele abre muito aqui, nesses cheats e tudo mais, e a perna acaba ficando mais torta assim, ó, certo? Olha lá o que nós vamos fazer. Esqueça o que está aqui, leve em consideração o desenho de modo geral, que é o layout, que eu falo muito isso nas aulas. O layout é o desenho total do cão, né? Então eu vou montar a perna aqui, ó, um pouco mais cheia embaixo, e agora que está a questão. O que acontece? Quando nós fazemos as patinhas mais cheias, os clientes acabam reclamando que tá sujando e tudo mais. Porque, na verdade, as pernas cheias não tem nada a ver com pelo no chão. É que, normalmente, o profissional ele acaba confundindo ter pelo nas pernas com ter pelo nos dedos e no chão, certo? Então, se você vir aqui fazer uma marca reta, ó, e cortar aqui, olha o tanto de pelo que vai ter no chão. Muito. Mas não é isso que a gente faz, nós fazemos isso aqui, ó. Olha lá, não temos pelo no chão, temos somente os dedinhos no chão, bem curtinho. Para isso a gente precisa entrar com a tesoura, certo? Um pouco na diagonal aqui. As pessoas começam a arredondar com a tesoura reta aqui. E aí acaba afinando a perna e deixando o pelo no chão. A tesoura tem que entrar na diagonal para que tire o pelo que está no chão e já dê o arredondado para o início do formato cilíndrico da perna, certo? Então, agora, normalmente, quando os cães têm o cotovelo mais aberto, né? O que acontece? O peito acaba ficando baixo e quando a gente olha o cão de perfil, a gente tem um cão com o cotovelo aberto e o peito baixo, porque eles abrem o cotovelo
e descansam em cima dos cotovelos. Então, acaba ficando uma perna da frente pequena e uma perna de trás grande. E quando você faz a higiene que acaba marcando a cintura, aí acaba ressaltando mais ainda esse problema. Então, aqui, normalmente, acaba ficando bem curtinho, tá? Normalmente, não é uma regra, tá? Bem curtinho, justamente para corrigir esse problema. Então, eu vou montar a perna de cá um pouco mais larga também, ó. Fiz um arredondado, tirei o pelo que está no chão, pronto. Então, nós temos aqui as duas perninhas, claro que tem que ajustar algumas coisas, é normal como na tosa. Agora, vem um ponto importante. Quando nós saímos do ombro aqui, ó, certo? Nós afinamos o pescoço e deixamos mais curto no pescoço, ó. Independente da tosa que você vai fazer, porque o cão precisa disso, tá? Para montar a carinha, o rostinho do jeito que a gente quer. Então veja que se o cão tem a perna reta ou a perna torta, ó, mais aberto o cotovelo, nós corrigimos. Independente se o cão tem o peito alto ou tem o peito baixo, ó, nós montamos aqui. Ah, por exemplo, deixei o lado sair de novo. Vamos lá. Então, vou dar um exemplo para vocês. Normalmente aqui, quando o cão tem o peito muito baixo, a gente acaba passando até lâmina 7 na parte de baixo, entende? Então, não há um segredo, uma mágica, é simplesmente visão. Você olha, vê o problema e utiliza de qualquer artifício para corrigir esse problema. Como os Shih Tzus têm as mamas mais destacadas, eu não vou vir aqui com a tesoura e tentar cortar na altura de uma lâmina 7, né? Porque isso é pedir para machucar o cão. Então a gente vem aqui e passa ou um adaptador bem pequeno, ou nós vemos com a lâmina 7 e passamos aqui no peito, para a gente levantar o cão e arrumar esse peito baixo aqui, tá certo? Agora temos aqui o pescoço. Independente da tosa que você faça, na tosa bebê, todos os cães tosados precisam de realce no pescoço. Então, nós fazemos aqui, ó, repara que o cão já tem uma marca aqui, ó. Nós fazemos uma marca, ó, mais baixa, que é a gola. Essa marca aqui é o que vai dar o pescoço para o cão visto de lado, visto de perfil. Porque quando, por exemplo, quando ficamos com a gola muito alta no pescoço, quando está frio, por exemplo, a gente acaba ficando sem pescoço. E quando a gente está usando uma regata em gola V, a gente acaba mostrando o pescoço e o peito e acaba ficando bem destacado. Então é isso que a gente acaba fazendo quando a gente faz aqui. Jonathan, eu estou fazendo uma tosa bebê, como é que eu vou marcar aqui? Não importa, você pode passar, se você está fazendo algo uma tosa de 2 polegadas, aqui assim, para ficar aqui pique baixo, mais baixo, você pode passar uma lâmina 4. Se você está fazendo um pouco mais baixo do que 2 polegadas, 1,5 ou 1, você pode passar a lâmina 7 aqui, de modo de que você dê destaque, que aqui seja mais curto, sempre, tá? Então, agora a gente fala assim, tá, então eu tenho aqui uma expressão agora para a gente fazer uma expressão bacana, vamos lá. Independente, vamos supor, o Chanel, né? Muita gente gosta do Chanel. O que eu vou fazer no Chanel? O Chanel nada mais é básico, né? Do que a mesma marcação, ó. Corta aqui, ó. Isso aqui é o Chanel. Então, quando fazemos isso aqui, ó o que nós temos. O cão com chanelzinho, arredonda as pontas, ponto final, chegamos no Chanel, certo? Isso é básico. Marcação primeiro pela orelha, a tesoura entra aqui e faz a marcação primeiro pela orelha. Vamos supor que queira um rostinho Teddy Bear. O que é o rostinho Teddy Bear? O Teddy Bear é o rostinho de urso, que é bem comum aí de se fazer, tá? Dos clientes pedirem. O rostinho Teddy Bear é o seguinte, o que manda em todos os rostos, inclusive topete de poodle, para focinho cheio, é a lateral. Quando nós vamos fazer topete em poodle, certo? Independente do topete, a lateral é o segredo. As pessoas ficam preocupadas em arredondar. Na verdade, o que está errado é a base, que eu chamo de base, porque é o que define o topete. Então, a largura que você coloca na bochecha é a largura que vai destacar o rostinho na carinha de urso.
na Teribir. Diferente da japonesa, do corte oriental, que a bochecha, a base, tem que ficar mais curta do que a carinha, tá? Para se destacar. Muita gente tem feito a base lateral como Teribir e achando que está fazendo japonesa porque é arredonda aqui. Na verdade, não está fazendo japonesa, está fazendo Teribir, que é mais velha do que eu e você juntos. Então, o que é necessário fazer aqui? Então, vamos supor que eu queira fazer um rostinho Teribir, que é bem normal. Então, por exemplo, se você quiser um rostinho Teribir mais fino, você pode passar a lâmina 7 na bochecha. A lâmina 7 aqui na bochechinha do cão. Bochechinha que eu falo é na lateral aqui, tá? Não é nos lábios aqui, é na lateral, na mandíbula. E acompanha, ó. Só que independente do que você passe aqui na parte de baixo, a parte de baixo é sempre curta, tá? Por quê? Porque quando você deixa a parte de baixo grande, o cão acaba ficando com cara de bobo, porque dá a impressão de papa, de papada, sabe? Então, a cabeça, não me importa a cabeça que você faça. Então, ó, saindo da risca do olho, agora montou aqui do outro lado, montou aqui. Se o cão tem o pelo grande, a gente penteia para cá. Se o cão não tem, quiser cortar, a gente corta e molda pro lado de cá. Corta e molda pro lado de cá. Agora sobe a bochecha, ó. O topete. Tá feito o topete. Não tem importância se quiser fazer topete. Se o cliente quer topete, faz topete. Se quiser fazer penteado, faz penteado. Eu vou mostrar como se fosse um topete aqui, ó. O topete do Shih Tzu é mais baixinho. Normalmente eles não têm a textura para deixar o topete alto, ó. Então repara como nós já temos um cão totalmente moldado aqui, ó. Certo? Narizinho, boquinha, ó. Na Teribir. Então veja como nós vemos a orelha. A orelha baixinha fica bem baixinha, né? Se quiser uma orelha maior também, não tem problema, fica bem bonitinho também, ó. Veja metade, metade. Esse exercício de treinamento de percepção de desenho, ele é fantástico. Ele, na verdade, eu digo que foi um dos meus maiores segredos para mim conseguir evoluir minha visão. Porque realmente a gente acaba ficando um pouco limitado ao banho-tosa e tudo mais. A gente precisa parar e olhar melhor o que a gente está fazendo. Então veja aqui como nós temos uma Teribir totalmente montada, certo? Independente do desenho, o que está por baixo, nós montamos aqui uma Teribir. Eu vou dar só passar um pouco de lápis aqui para ver se ajuda um pouco na visão. Não corrigi defeitos nenhum ainda, né? De proporção, de uma perninha de outra. Isso fica para o final, ó. Vou fazer uma orelhinha completa aqui, ó. Vou completar o topetinho aqui também. Então veja o que nós temos aqui, ó. A tosinha já totalmente montada, né? Vou pegar uma caneta, ver se eu coloco uma caneta mais grossa aqui. Então, fazer a expressão aqui um pouco mais grossa. Certo? Para ver se fica melhor para vocês verem. Ó. Então, repara que a base, assim como eu falei, ó, é a base que dita o formato da carinha, tanto vista de cima, a orelhinha aqui. Jonathan, quero fazer um penteado na orelha. Pode fazer. Quero fazer a orelha lá grande, orelha curta. Pode, você é livre. Não existe certo e errado na Tosa Bebê. Existe o que o cliente quer e o que o cliente não quer. Só que, como profissionais, devemos instruir, passar um pouco de instrução no que realmente pode melhorar. Eu tô com a perninha de cá maior, tá vendo? Foi um errinho do desenho aqui. Tá vendo?
A perninha de cá está um pouco maior, não tem problema. Então veja que a gente acaba montando completamente um cão em cima, independente dos seus defeitos, a gente acaba montando uma tosinha. Se quer a orelha mais curtinha, não tem problema. Mantém a orelha curtinha, fica mais masculino, ó, a diferença, tá vendo? Fica bem mais másculo, bem mais bacana também para quem tem machinho, certo? Agora eu vou mostrar um pouco da traseira também, como que a gente acaba mudando a traseira e depois a gente faz expressões diferentes. Tendo aqui a traseira, né? Veja como é bacana o desenho, o estudo do desenho. Então, visto aqui, é normal que a perna de trás sempre fique mais larga, né? Normal. Como as nossas coxas são mais grossas do que os nossos braços, então é normal que isso aconteça. Então, ó, agora, mesma coisa, tiro da parte de baixo, ó. Tiro da parte de cá também, ó. Aí, normalmente, quando os alunos começam a treinar desenho, eles não conseguem fazer o desenho de forma nenhuma, assim, a tosa. E é super normal que não consiga fazer a tosa também. Por quê? Porque, na verdade, nós somos muito mais habilidosos com a mão e um lápis do que a mão e uma tesoura. Então, se nós não conseguimos fazer o desenho com um lápis, que nós temos mais habilidade, como nós vamos fazer esse mesmo desenho em um cão, já que com uma tesoura, já que é bem mais difícil manejar a tesoura. Então, veja que realmente o desenho ele é essencial para quem quer melhorar. Visto de trás agora o topete, olha lá. Ó. Veja só. Agora, vou passar a caneta mais grossa para ficar melhor para enxergar. Então veja que não é algo muito difícil de fazer. Ó, aqui eu errei, vou corrigir. Aqui está mais quadrada, aqui está mais redonda, é normal. A gente vai corrigindo depois. Ó. E trabalhe sempre com a zona de segurança. O que é a zona de segurança? A zona de segurança é quando você deixa sempre um pelo a mais para você ir tirando aos poucos, tá? Para corrigir esses erros e tudo mais. Então, veja como é bem fácil a gente montar, né? E vai entrando as variantes de expressões, as variantes de perninhas também, por exemplo, mais curta, mais larga. Isso é indiferente. O que importa é a gente entender, vou mostrar aqui os dois de frente e de costa, então a gente consegue ver nesses desenhos bem básicos que a gente está lidando com o mesmo cão. Então veja que as proporções das pernas são super coerentes, que a gente já consegue ver uma expressão mais de ursinho no cão. Então essa expressão toda, esse trabalho aqui de treino e desenho, ele é absolutamente essencial. Então, tenha mais o costume de começar a desenhar as coisas, porque quando a gente desenha as coisas, a gente acaba aprendendo muito mais a corrigir, a entender o que é o cão. O problema é que o tosador ele não faz ideia do que é o cão em si. O banho-tosa ele acaba limitando, alienando a gente de tal forma de que a gente acaba não conseguindo enxergar um palmo, né, em nossa frente ali. Então, é normal que a gente se sinta preso, se sinta limitado. E a gente precisa totalmente, ó, veja a diferença, que a gente precisa totalmente dessas pequenos detalhes, como um desenho, para que a gente possa evoluir e melhorar. Então, dando continuidade aqui, nós temos aqui diversos tipos diferentes de pernas, ó. Então, você vê que as pernas aqui estão erradas, né? Estão erradas, de um mesmo cão, é claro, de um mesmo desenho. Então, agora nós vamos brincar aqui de corrigir isso aqui, né? Então, aqui nós temos o correto e aqui nós temos 3 tipos de pernas erradas, né? Nós temos uma perna em arco, uma perna desalinhada e uma perna estreita. Então, veja que é diferente você de 2 pernas paralelas para as pernas formadas de forma errada, tá certo? As pernas aqui não é as pernas que estão em questão no desenho. O que está em questão
no desenho é o formato do peito, né? Então, temos um peito em arco, um peito desalinhado, um peito estreito, um peito correto. E as pernas influenciam totalmente, né? O peito influencia totalmente nas pernas ali. Então, a gente vai utilizar esse desenho para treinar as pernas. Então, vamos aqui corrigir o peito em arco e as perninhas. Ó. Corrigir o peito em arco, vou deixar ele bem curtinho, certo? Ó. As pernas ficaram cheias, mas ficaram mais juntinhas. Agora, subiu. Legal, vamos treinar outra agora. Olha aqui o cotovelo aberto. Então agora a gente vai ter que abrir um pouco mais aqui no ombro e deixar mais curto aqui no cotovelo, para não mostrar esse defeito do cão. Subir lá no alto, ó, passar a lâmina 7 aqui, descer. Olha lá. Agora, indo aqui. Corrigimos o defeito, ó. Agora esse aqui tá bem arqueado aí, tá bem diferente. Então, vamos lá. Ó. Abriu, bem curtinho o cotovelo, ó. O mais curto de todos é esse aqui, então o cotovelo mais aberto. É normal. Coloca lá, ó. Aqui vai passar 7 para menos, normal. E como o peito tá estreito, a gente vai ter que deixar a saída bem junta uma da outra aqui, ó. Agora, vamos abrir, fechar aqui, fechar aqui. Então veja que são 3 tipos totalmente diferentes de peito e perna que a gente precisa corrigir, né? Então, é claro, quando o cliente pede para a gente fazer uma tosa com lâmina 7, com lâmina, enfim, lâmina 4, perninha mais curtinha, você não vai conseguir corrigir isso aqui na tosa, que para a gente corrigir a tosa a gente precisa de pelo. Então, é normal aí de que a gente não consiga entender ou conseguir corrigir, mas quando a gente enxerga o que a gente está fazendo, a gente acaba conseguindo realizar a tosa. Muitas vezes, quando a gente entrega esses tipos de desenhos para os alunos, é normal que eles não consigam sequer corrigir no papel, porque na verdade não conhece, está totalmente bloqueado, está sem treino e não consegue enxergar o certo e o errado. Mas por quê? Porque nos falta parâmetro. Um bom juiz de uma certa raça, um bom tosador especialista em uma certa raça, normalmente é um criador experiente que conviveu com muitos exemplares da raça. Qual é o lado bom de conviver com vários exemplares de uma raça? É porque você acaba conhecendo e tendo parâmetro. Quando você tem parâmetro do que é bom, você acaba reconhecendo e apontando o que é ruim ou os que são ruins. Então você acaba conseguindo entender. Então quando você tem 15, 20 shih tzus, você consegue chegar em um que de fato é bom. E através desse exemplar bom, você acaba entendendo o defeito que os demais que não são tão bons têm, né, de diferente. Então, você tem um cão que é muito bom, que é um cão campeão, que é um cão que está em pista, que está sendo julgado, que os juízes gostam muito. Quando você bota ele para ser comparado com os demais, você acaba vendo o peito, você acaba vendo um cão com peito assim, um cão com peito assim, outro com peito assim, e o seu exemplar bom está com o peito desse jeito aqui, ó, bacana. E aí você acaba criando parâmetro, que é o que falta dentro da peluqueria, da tosa comercial. Então, esse treino de hoje, ele é um de vários que a gente vai fazer diferente, né? E de que a gente precisa para melhorar nossa visão, que a gente consiga derrubar as barreiras de limitações que nos limitam a entender o que é bacana, o que não é e o que a gente deve fazer, tá? Então nós temos aqui outro desenho de uma expressão, né? Então veja só, independente do que a gente faça na carinha, se é Teddy Bear, no caso, o que a gente está falando é a Teddy Bear, né? Então, olha o que a gente vai fazer na Teddy Bear. Perdão, errei aqui. Certo? Tá aqui.
Veja só, agora o topetinho lá, ó. Ó, veja como a gente pode encurtar bastante a parte de trás da cabeça aqui, ó. Ó. E agora a gente escolhe, eu vou pegar uma caneta aqui para melhorar. Veja só, que interessante isso. Agora um topetinho aqui, que é elegante. Veja. Uma coisa importante a respeito desse formato desse topete é o seguinte. As pessoas confundem muito o topete com cabeça, né? Na verdade, como Elvis Presley e tudo mais, o topete, na verdade, ele é o pelo da franja que se curva para trás ou que é modelado para trás. O topete não é a cabeça inteira. O topete é a parte da frente, o penacho maior e tudo mais. Então, é totalmente sem sentido a gente tirar isso aqui e querer deixar o resto alto, ó. O cão fica com uma cabeça muito feio. A expressividade do topete está no penacho da frente, na parte maior, naquela parte ali que sai em cima do stop e forma o topete, como o Elvis utilizava e tudo mais. O topete é uma forma de elegância, é uma forma de impor masculinidade entre diversas espécies aí do mundo animal e também no ser humano, né? Por muitos anos o topete sempre foi um símbolo aí de masculinidade. Então, vendo aqui por outro lado, ó, então, Jonathan, eu quero fazer, por exemplo, fizemos a expressão teddy bear aqui, ó, vendo? Fizemos a expressão teddy bear aqui, não tá com uma carinha de ursinho. Agora a gente vai mostrar como seria a expressão de tosse japonesa, tá certo? Como seria essa expressão de tosse japonesa para esse cãozinho aqui. Então, o importante é a gente saber que na tosse japonesa, na tosse oriental, é diferente a coreana da japonesa, né? A gente não pode, a gente tem esse limite aqui de baixo aqui como base. As pessoas arredondam uma coisa grande assim, acham que estão fazendo japonesa. Na verdade, não estão. Estão fazendo uma teddy bear. A japonesa ela precisa se destacar. Então, fazendo de modo mais ovalado, ó, então veja, aqui vou passar a caneta agora para ficar melhor. Desculpa eu estar movimentando o papel. Aqui para não atrapalhar a câmera eu estou numa posição um pouco desconfortável. Certo? Então não está perfeito, é claro que é um esboço, né? Então agora ó, o rosto fica bem curtinho. Ó. Boquinha ressaltando, certo? Então veja a diferença, como diferente do rostinho, que é na mesma linha, a bochecha na mesma linha, aqui na japonesinha, na coreana, é diferente isso, ó, o rosto se destaca, tá vendo? O rosto se destaca e o pescoço ele é bem curto mesmo, na pele praticamente, para dar mais destaque ainda ao rostinho. E quando você faz um topete mais baixinho, você destaca ainda mais o rostinho. Então, fazendo aqui uma orelha maior, né? Imaginar uma trança aqui, ó. Ó. Bem desenho mesmo, né? Olha lá. Ó como as coisas acabam se encaixando. E aí, se você quiser pôr um laço, sinta-se livre. Um laço grande, como todo mundo põe aí, ó. Olha lá. Então você tem a expressão coreana totalmente formada, coreana não, perdão, oriental. Existe diferença assim de tosse japonesa e coreana, a gente vai explicar um pouco mais para frente. Mas veja como as expressões mudam totalmente. E mudando aqui, ó, treinando aqui, como ficaria isso, né? A teddy bear, ó, repara, a teddy bear não mostra a boca, tá certo? Não mostra a boca. Uma regra é feio, né?
Mas a japonesinha, a coreana mostra a boca. Então fica aqui, ó, por isso que fica mais curtinho e muita gente tem dificuldade em entender como que aquilo é feito, ó. É isso aqui que é feito, ó. Olha a diferença da Telebir para a coreana. Isso aqui tudo é raspado, tá? Com qual lâmina? 10, com 7, no máximo com 7, é mais alta. Eu passo a 10, para que destaque bastante o rostinho. Vocês vão ver isso aí na prática, a diferença que faz. Essa é a parte teórica desses rostinhos expressivos aí. Então, veja como isso faz total diferença no momento de treinar, né? Nós vamos enviar esses desenhos em anexo, tá? Para que você possa treinar, para que vocês possam treinar e nos enviar como está sendo esse treinamento, essa melhora aí, criando expressões e tudo mais. Se você tiver lápis de cor e quiser colorir também, eu acho que fica bem legal para ressaltar ainda mais, porque o desenho acaba atrapalhando um pouco de ver, mas sinta-se à vontade de nos enviar os desenhos e com tosas diferentes e tudo mais. Agora nós vamos partir para a visão lateral, que é uma visão mais complexa lateral, porque a gente tem que corrigir o corpo inteiro, e aí a gente vai finalizar essa primeira etapa da teoria que antecede a tosa prática aí de tosa bebê. Então vamos lá. Então pessoal, nós temos aqui agora um Shih Tzu de perfil, né, em movimentação, é claro. Mas é interessante que a gente faça ele com as perninhas um pouco esticadas, assim não vai dar muita diferença. A perna de trás dele até que não está tanto em movimentação, como é um cão que tem uma angulação muito aberta, né? Porque na verdade, outra coisa importante para passar para vocês é que isso aqui é um ângulo, né? Então quando a gente fala em ângulo, ó, é isso aqui, tá vendo? Ó, esse ângulo que forma, né, as articulações da perna. As pessoas acham que quando o cão tem a perna muito assim, né, por exemplo, né, eles falam que o cão é muito angulado. Na verdade, ele é menos angulado, né? E quando é muito aberto, que todo mundo fala que o cão tem pouca angulação, na verdade, o cão tem muita angulação. O cão é muito aberto de ângulo. Então isso é o defeito, então já é bacana, é normal que você encontre pelos eventos, pelos cursos por aí, que as pessoas cometam esse erro, até porque é uma coisa que vem sido passada aí de décadas, né? Mas levando em consideração angulações básicas de matemática, quanto maior, mais aberta, maior a angulação, é claro. Então, levando em consideração, a gente vai montar aqui uma perninha bacana. Lembrando, é muito importante que independente do cão que a gente esteja lidando, essa linha superior aqui, ó, ela tem que ser plana, né? Então se o cão for arqueado, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar mais alto aqui. Se o cão tiver a traseira caída, a gente vai deixar mais alto aqui. Então independente do erro, do defeito que o cão tenha, é normal que o Shih Tzu, depois de uns anos de idade, ele acabe tendo essa marcação da linha superior acaba ficando um pouco arqueada. Então isso é normal que aconteça. Então não importa como seja a coluna do animal, como seja a linha superior do animal, assim a gente chama, eu vou corrigir esse defeito independente do que eu precise fazer, né? Então antes de você ir passar o adaptador aqui, é muito importante que você leve em consideração esses defeitos. Então passe a mão no cão antes, e quando você tiver um cão muito arqueado, não passe o adaptador nele, vá direto com a tesoura para que você não acabe ressaltando ainda mais esse defeito que ele tem. Então, fazendo o bumbum mais arredondadinho, né? Normal, ó, né? E lembrando que esse bumbum arredondadinho, ele nunca pode ser maior do que essa linha da cintura aqui, tá? Não pode ser maior do que a linha da cintura. Quando é muito grande assim, eu já vi alguns profissionais fazendo, o cão fica muito feio, então faz menorzinho. Ele tem a perna pequena, quando a gente faz um bumbum grande, acaba perdendo mais ainda a proporção de perna que ele tem. Então, ó, veja só, vamos lá. Eu venho na linha da cintura, bem curto aqui, ó, bem curtinho, né? Agora, ó, vou descer
e vou encostar no pezinho dele lá, ó. Agora, ó, faço o calcanhar. Olha lá, formamos, né? Lembra que eu falei que o peito normalmente é muito baixo, acaba não... Se a gente botar pelo no peito aqui, o cão ficar com a frente muito baixa. Então aqui a gente vai passar 7, ó, bem baixinho, tá vendo? E agora a gente vai formar essa perna da frente aqui, daquele jeitinho lá, ó. O cão é comprido, não adianta a gente deixar peito nele, que ele vai ficar maior ainda. E aqui tem aquela parte da gola, ó, que a gente raspou aqui, lembra? Uma lâmina mais baixa e tudo mais para o cão, para botar pescoço no cachorro. E agora, ó, a gente vai subir o pescocinho, não precisa deixar aquele pelo gigante como do poodle. Vamos fazer um penachinho aqui mais para frente e a parte de trás a gente vai deixar bem curtinho, ó, praticamente na 7, ó, mostrando que o topete é o penacho da frente. Então veja só, tá aí. Agora a gente vai fazer a expressão aqui. Olha lá. Então, aqui nós temos aí a tosa totalmente desenhada e remodelada para o cão. É claro que nem sempre a gente tem um cão com umas perninhas mais cheias e tudo mais, né? Então, corrigindo agora aqui a parte de trás, ó, vamos fazer a parte de trás, aqui vai ficar um pouco mais curto, né? Porque o cão tá movimentando a perna, veja. Certo? Então, é muito importante esse treino, esse desenho, esse treino aqui, porque ele vai dar para você essa visão necessária, né, para entender o que você deve fazer. Quando você olha o cão, existe uma maneira de você tosar o cão, realmente avaliando a estrutura, corrigindo, sabe, deixando o cão mais bacana, mas isso, sem hipocrisia, é necessário muitos anos de treino e que você tenha esse contato semanal, diário, mensal, com a raça, com exemplares, para que você possa criar parâmetro. É necessário criar parâmetro do que é certo e do que é errado. Então, é necessário, mas como é difícil isso dentro do salão, do banho-tosa comercial e tudo mais, é normal de que a gente tenha essa dificuldade. Então, e o outro método mais simples, que eu acho que se adequa muito mais aos profissionais comerciais, que é o layout, né? Eu já passei do tempo de querer ensinar a estrutura de cão para alunos de banho-tosa, porque é necessário ter tempo, é necessário ter parâmetros, e não se conquista parâmetro e tempo com 20 dias, 30, um ano de aula. É preciso muito mais do que isso, e ser o criador, entender e tudo mais. Então, perdemos muito tempo tentando ensinar esses tipos de parâmetros, já que a gente precisa de muito tempo de experiência para isso mudar, né? Então vamos lá. Enfim, então na minha concepção, declaro que é muito importante entendermos se nós vamos fazer a tosa de modo de corrigir, de modo corretivo na estrutura, ou se nós vamos efetuar um corte com o layout, com o desenho, com as linhas. É muito mais fácil para o tosador comercial buscar o layout. Esse treinamento que nós estamos fazendo com papel é treinamento de layout, é treinamento de papel, de entender o desenho. Então, quando você recebe um cão no seu banho-tosa, você acaba tendo aí esse treinamento e essa percepção conquistada nesse treinamento de papel. Então, quando vem o cão, tá com pelo curto. Então você já sabe como você tem que deixar o cão. Você já olhou isso e você já entendeu como deve ser. Então a gente precisa, né, entender o que é a raça,
e como a gente consegue deixar ela bonita. Bacana. Agora, quando a gente recebe o cão, a gente não vê isso aqui, ó. Entende? Não é isso aqui que você tem que ver. Você tem que ver isso aqui, ó. E montar o cão exatamente isso aqui, ó. Então, reparem que eu não montei a tosa aqui. Eu montei a tosa aqui. Montar a tosa aqui é mais fácil agora, porque eu sei o que é a raça sem pelo, eu sei o que é o cão sem pelo. Agora eu monto a tosa desse cão aqui, eu até consigo imaginar que ele esteja com as pernas paradas e não em movimento. Então é normal, não é difícil de entender isso. Então vou dar um exemplo aqui para você, ó. Veja só que a gente consegue montar uma tosinha aqui em cima do cão, até modificando inclusive as pernas e tudo mais do cão. Então veja que é necessário você treinar essa visão aqui. E sempre que tiver oportunidade, está desenhando e repetindo, desenhando e repetindo. Você não faz ideia como isso vai mudar totalmente a sua visão para a tosa bebê e para outras tosas. Lembrando, as pessoas não acertam a tosa bebê porque, na verdade, elas não sabem o que é a tosa bebê. E levando em consideração que a tosa bebê não é nada fixo, ou regulamentado, ou especificado o que é certo e correto, levamos em consideração o que é o Shih Tzu por baixo do pelo, para que a gente possa realizar uma tosa correta. E o tosador comercial tampouco conhece o que é uma tosa bebê correta e tampouco o que é o Shih Tzu correto. Então, veja como isso é a base da base, do beabá. É impossível a gente realizar uma tosa correta com a tesoura se a gente não está realizando um bonito desenho com um lápis e um papel. Então, esse treino de hoje é um treino inicial e a gente precisa treinar esses desenhos e treinar diversos tipos de expressões diferentes com papel. E você vai ver que, de fato, você vai absorver muita coisa quando você começar a tosar, porque você vai olhar o cão não como um cão, e sim como um desenho, como um bloco a ser esculpido, e nele você esculpe o que você quiser. Então, essa é a aula de hoje, e nas próximas aulas aí a gente vai modificar, mostrar algumas expressões, diferenças no corpo, algumas coisas diferentes que possa acrescentar a essa teoria que antecede a prática de tosa bebê. Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.